Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thierry e hoje vou acompanhar vocês aqui em uma aula para a segunda série, que é a aula número 43, em que nós vamos falar sobre o mundo no século XXI, a globalização e a economia mundo. Antes de começarmos a nossa aula propriamente dita, gostaria de passar para vocês dois recados. O primeiro, para você marcar a sua frequência no Classroom, você precisa acessar a atividade obrigatória, responder as duas questões e clicar em enviar. Aí sim a sua presença estará registrada. E o segundo recado é para aqueles alunos que pegam atividades impressas na escola. Você já levou as atividades, realizou em sua casa? Devolva para a escola para que os teus professores possam corrigir e atribuir uma nota e fazer o lançamento adequado. Feito o recado, vamos então à nossa aula. Muito bem, o objetivo da aula de hoje é a gente compreender como é que ocorrem as relações entre os países na atualidade, considerando o processo de globalização em que a maioria dos países foram incluídos. Observem que quando eu digo a maioria, eu não disse todos. E outra, perceber como ocorre essa relação na atualidade, que nós vamos, ao final dessa aula, notar que nem todos os países estão incluídos nesse processo e que a relação entre eles nem sempre também é justa para os dois lados. Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, conversamos no final da aula anterior sobre globalização e eu disse para vocês que a globalização não tem um conceito definido, aceito por todos, mas algumas expressões, alguns conceitos, algumas palavras, acaba sendo comum nessa definição do que seria esse processo de globalização. E eu destaquei aqui elas então, as mercadorias, os capitais, serviços, informações, pessoas, porque essa imagem faz a gente perceber que os países, eles estão interligados, conectados, não apenas do ponto de vista da informação, mas também do ponto de vista de que nós podemos consumir aqui no Brasil um produto que foi fabricado na China, por exemplo. E isso é a realidade de grande parte dos países. Afinal, boa parte daquilo que a gente consome de produtos mais simples provém do sudeste da Ásia, dando um destaque então para a China. E isso é resultado dessa possibilidade do Brasil estar incluído nesse comércio internacional. Então a gente compra aquilo que a gente não consegue produzir. Então o Brasil faz parte desse processo de globalização porque é um país capitalista e estabelece relações comerciais. Além do comércio, dos produtos, dos itens, dos serviços que a gente consome, também tem o fato de que as pessoas transitam pelo planeta. Então a gente pode viajar, conhecer novas experiências, trazer essas experiências para cá, atribuir costumes que talvez a gente não teria. Que seja um costume de comer um sanduíche, uma comida rápida, coisas que não é a realidade ou não era a realidade do brasileiro há um tempo atrás. E que agora nós já temos isso muito bem atribuído. É um costume não brasileiro, mas que agora faz parte da nossa condição também. Bom, então a globalização ela acaba apresentando diversos aspectos positivos e aspectos negativos. Eu destaquei alguns aqui enquanto fui conversando com vocês. Agora, nesse exercício, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito do que pode ser bom e o que pode ser ruim dessa conexão entre os diferentes países no mundo. E a gente percebe aqui então que, pensando no conceito de globalização, quais seriam as características positivas e as características negativas desse processo? Organize isso num quadro e coloque então quais seriam essas características. Coloque lá no quadro um lado uma coluna das positivas e o outro lado uma coluna das características negativas. E escreva, pense um pouquinho antes e coloque sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram fazer o quadro de vocês? É importante fazer o desenho do quadro realmente, colocando então duas colunas, sendo uma coluna das características positivas e outra coluna com as características negativas. Observe também que eu coloquei no plural, ou seja, é mais de uma característica. No meu caso aqui, eu coloquei então 3 para cada um das condições. 3 características positivas, 3 características negativas. Pensando então que esse processo de globalização, ou nesse processo, os países estão conectados e trocam mercadorias, trocam informações e também possibilitam uma maior conexão física entre as pessoas, nós teríamos aqui, por exemplo, como características positivas, a gente poder acessar produtos diferentes. Coisas que a gente não teria se contasse apenas, por exemplo, com a tecnologia brasileira para a produção de computadores ou celulares, por exemplo. Então, acessar produtos diferentes, isso é uma coisa positiva desse processo de globalização. Outra, qualidade desses produtos. Por que eu digo que aumenta a qualidade? Porque vai aumentar a concorrência. Nós teremos agora mais indústrias e mais empresas, né, fabricando e comercializando esses produtos, e isso gera então uma certa concorrência entre elas, para que tenham o produto melhor, para que as pessoas optem por esse produto melhor. Então vai haver uma melhoria na qualidade desses produtos também. E uma outra característica positiva é a gente poder acessar tecnologias, né? Não quer dizer que o Brasil não tenha condição de produzir tecnologia. A gente sabe que existem diferentes técnicas e diferentes tecnologias que são produzidas no Brasil e que são referências para o mundo. Mas ter a possibilidade de acessar outras formas dessa tecnologia também é algo positivo, considerando aqui a situação do Brasil. Em relação aos aspectos negativos, eu coloquei o primeiro deles, exclusão social. E o que se refere a essa exclusão? Ora, pensando que para estar incluído nesse processo de globalização é preciso consumir, nem todo mundo tem essa condição econômica, financeira para o consumo. Então acaba excluindo as pessoas. Ou até mesmo pensando do ponto de vista internacional, alguns países eles ficarão mais esquecidos nesse processo, justamente porque não têm as mesmas possibilidades de compra que os demais. O consumismo, assim como tem aqueles que não conseguem comprar, vão ter aqueles que vão comprar excessivamente. Então, o fato de ter produtos de diferentes marcas não é necessariamente para você comprar um de cada marca, mas é para que você tenha acesso ao produto que melhor lhe convém, não que você precise comprar todos. Então, o consumismo acaba também sendo uma característica negativa. E é preciso ter, e eu usei esse verbo que é para ficar mais claro para todos nós, né? Que é preciso ter, é preciso adquirir, é preciso comprar. Então, o processo de globalização, que é fruto desse capitalismo, faz com que a gente tenha essa mentalidade do consumir, do adquirir, e não necessariamente do ser, ao invés de ter. Então, por isso, acaba sendo uma característica negativa. Bom, agora, considerando a globalização como um processo posto, nós temos, obviamente, sempre que pontuar o fato de que isso é, numa característica geral, algo bom para os países. É isso que traz a possibilidade do comércio, é isso que traz a possibilidade de acessar produtos diferentes, é isso que nos dá a condição de estar inserido nesse contexto internacional. Agora, eu coloquei uma reflexão aqui a respeito das revoluções industriais. Afinal, a Revolução Industrial, ela propiciou as inovações tecnológicas. E isso promoveu a globalização, uma vez que os países que estão incluídos nesse processo e que produzem tecnologia, eles não vão querer ficar produzindo coisas simples, né? Então, por uma organização internacional do trabalho, é possível perceber que existem países que vão
necessariamente fabricar o produto, enquanto outros vão pensar o produto, né? Então, aqueles que desenvolvem tecnologia, que são coisas mais caras, com maior valor agregado, são justamente os países mais ricos. Aqueles que vão necessariamente montar o produto, executar o trabalho, são os países que nós consideramos como emergentes, aqueles que estão em desenvolvimento. E vão haver aqueles países que vão consumir, mesmo que mais timidamente, esses produtos e ainda assim não conseguirão estar incluídos nesse processo dessa organização internacional do trabalho. Mas a tecnologia que foi desenvolvida por esse processo da evolução da indústria fez com que houvesse também essa possibilidade das indústrias estarem instaladas em qualquer lugar. Quer dizer, a sede da indústria pode estar nos Estados Unidos, a fábrica pode estar na China, mas o país que mais consome pode ser o Brasil, ou seja, há uma conexão entre os diferentes países, proporcionado justamente por essa evolução da indústria percebida nessas três grandes fases, a primeira, segunda e terceira revolução industrial. A intensa ligação entre esses países, né? Justamente o que eu acabei de comentar. Ou seja, se houver uma crise financeira, econômica, lá do outro lado do planeta, pode afetar a nossa condição de vida aqui no Brasil. Porque se a indústria, ela é, por exemplo, dos Estados Unidos, a sede está nos Estados Unidos, e houve lá nos Estados Unidos alguma questão financeira que prejudicou a indústria, ela pode demitir os trabalhadores que estão aqui no Brasil. Ou seja, aquilo que acontece fora do país pode trazer consequência para dentro da nossa casa, se nós formos esse trabalhador dessa indústria vinda de um outro país, que nós chamamos então de uma indústria multinacional. Pois bem, se a gente for parar para observar, então, vão haver acordos que os países vão fazer justamente na tentativa de fazer com que essas relações comerciais elas sejam mais efetivas, mais concretas e que elas perdurem por bastante tempo. Uma das formas de haver essa interação econômica mais facilitada, digamos assim, são os blocos econômicos, né? Então, pertencer a um bloco econômico, fazer parte de um acordo fruto desse bloco é algo positivo para os países. O Brasil faz parte do Mercado Comum do Sul, que é justamente o Mercosul. Então, nós temos um nível de integração com alguns países aqui da América do Sul, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. E esses países, então, eles podem ter livre trânsito, né, de pessoas, não é tão difícil para você estar num país aqui vizinho. É importante sempre dizer o motivo que te leva ao país, né, justificar a sua entrada, pedir autorização, porque você está entrando num território que não é seu, mas, ainda assim, há uma livre circulação de mercadorias e pessoas. Qual é o objetivo? Estabelecer comércio entre eles de uma maneira mais facilitada, de uma forma que todos acabam se beneficiando. Entre blocos também vai haver acordos, né? Por exemplo, o Mercosul pode fechar um acordo de interação econômica, de cooperação com outros blocos, que seja com a União Europeia, com outros blocos que tenham países mais ricos e que o Brasil tenha interesse de fazer comércio. Então, é uma forma também de se conectar com os diferentes países do planeta. Então, durante a minha fala, eu comentei com vocês qual é o bloco econômico que o Brasil faz parte. Pensa um pouquinho, anota a resposta correta aqui. A letra A, a alternativa é o NAFTA. A letra B, a alternativa é União Europeia. A letra C é o Mercosul e a letra D, a APEC. Então, pense um pouquinho e anote sua resposta.
E aí, pessoal? Tranquilo essa questão, não é mesmo? Afinal, durante a aula eu havia já comentado com vocês que o Brasil faz parte do Mercado Comum do Sul. Ou seja, para colocar a sua resposta certa nesse exercício, basta você pensar o que é a sigla de Mercado Comum do Sul. Aqui nós temos então a letra A, que é o NAFTA, que é um acordo de livre comércio na América do Norte, que não é o caso do Brasil, porque estamos na América do Sul. A letra B, que é a União Europeia, que também não é o caso do Brasil, afinal não estamos na Europa. E o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, que então é a letra C. Essa é a resposta do exercício. A APEC é um acordo de cooperação entre os países que pertencem ao sudeste da Ásia e que também vai haver uma cooperação econômica entre eles. Bom, se a gente for parar para pensar, a resposta ela é muito simples. Perceber que o Brasil faz parte desse mercado comum do Sul. Então, a gente precisa compreender que fazemos parte também de acordos, fazemos parte de blocos, o que facilita a nossa conexão com países, não apenas aqui da América do Sul, por pertencer ao Mercosul, mas com o restante do mundo também. Recentemente, o Brasil está aqui fazendo, nesse momento, fechando acordos internacionais do Mercosul com a União Europeia, por exemplo. O que isso possibilitaria para o país? A grande consequência seria justamente nós podermos entrar com produtos para que esses países europeus também possam consumir. Não necessariamente a empresa que vai fazer esse acordo, mas quando esse acordo é feito entre governos ou, nesse caso, entre os blocos econômicos, facilita com toda certeza a possibilidade dessa indústria ou dessa empresa fazer esse comércio. Então, sabemos que o Brasil pertence a esse grupo e sabemos que esses acordos também ocorrem. Nesse sentido, nós vamos perceber que a globalização ela vai se efetivando. Afinal, a gente nota justamente que os países estão cada vez mais conectados, cada vez mais próximos. Dá uma impressão, inclusive, de que não há mais fronteiras. A gente percebe que as fronteiras existem quando você precisa solicitar a sua entrada para o país. Afinal, você não pode entrar num país que não é o seu de origem. Você precisa pedir autorização e dizer para o que foi. Mas no ponto de vista cultural, muitas vezes a gente acaba se misturando, porque a gente come os mesmos tipos de comida, porque a gente assiste os mesmos tipos de filmes, porque a gente consome produtos que são muito parecidos. E isso é fruto justamente dessa globalização, que é justamente resultado também dessa conexão que os países estabelecem. Ou seja, estar incluído num bloco econômico faz com que o Brasil possa conectar-se com diferentes países e, claro, isso acaba também fazendo com que a gente conheça novas técnicas, novas tecnologias, novos produtos, novas pessoas, novas culturas. Então, tudo isso também pode ser fruto desse processo de globalização, em que estamos conectados. Agora, é importante pontuar. Se estamos conectados, um problema que acontece lá do outro lado pode afetar a situação aqui. Haja visto, como já mencionei anteriormente, a questão do vírus que alcançou o planeta como um todo praticamente. O objetivo dessa aula, então, foi que a gente pudesse perceber que os países eles estão interligados, que eles são interdependentes nesse processo de globalização. No sentido de que um acaba dependendo do outro, mais ou menos, mas acaba dependendo um do outro. E as consequências para os diferentes contextos geográficos? Quais seriam as consequências para um país menos ou quais seriam as consequências para um país mais desenvolvido? Quem se beneficia mais ou menos nesse processo? O objetivo da aula foi esse e acho que conseguimos alcançá-lo. Agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula.